A gente está acompanhando essa fase final e Lula sempre como um popstar praticamente encerra ali fazendo todas as graças e o pessoal indo aos risos. Mas antes a gente teve muitas falas importantes dos integrantes dos partidos, inclusive, participam ali as diretrizes, né? Participaram ali das diretrizes, além do PT e do PSB, né? Que é Lula e Alckmin, o PCdoB presente ali na mesa, PV, né, o Juliano do PSOL, tem o PV ali também na mesa, a Rede e o Solidariedade, os partidos que compõem essa aliança. O que você viu de importante, o Sakamoto? Já vazou aí o conteúdo todo dessas diretrizes, desse projeto de governo. O que você achou de diferente? O que te chama a atenção? Então, primeiro, recapitular, acho que o pessoal lembrar, né? O PT estava organizando o texto base, e aí o texto base vazou. Para quem não sabe, o PT, na verdade, é uma peneira de vazamento. O pessoal internamente deles reclamam. Ah, mas vazou para a imprensa antes da hora, mas, putz, liderança do PT vaza tudo, joga tudo para a imprensa mesmo, né? Que é ótimo, de certa forma, porque garante o mínimo de transparência. Mas o que acontece é o seguinte: vazou e aí determinados posicionamentos de partidos aliados não estavam sendo considerados, ou rolou muita discussão, muita lavação de roupa suja internamente. Aí houve um debate. Agora, o que está sendo apresentado? Está sendo apresentado as diretrizes, né? Vamos, digamos, mais ou menos que são os grandes temas que serão abordados dentro do projeto de governo da candidatura do Lula-Alckmin. Isto é o programa de governo? Ainda não. Muita gente vai chamar de programa de governo, mas não é. Quem participou das chamadas das conferências na época do PT sabe o que é isso. Você estabelece os princípios e agora tem um período para que haja colaboração coletiva da sociedade, dos partidos, dos militantes, para preencher o que é o programa de governo, ou seja, as metas, as ações previstas, os objetivos, os indicadores, tudo isso. Então, por enquanto, foi apresentados os grandes eixos, né, as grandes propostas, e agora vão ser recebidos opiniões e posicionamentos de tudo isso aí, para poder montar e divulgar o programa de governo, que eu acho que deve ser divulgado efetivamente só próximo das eleições, só próximo da campanha, e eu acho que isso é de propósito exatamente para gerar um novo evento, um grande lançamento, a discussão, uma comparação com o Bolsonaro, que tem um programa de governo, o último programa de governo em 2018, quando ele apresentou, era um PowerPoint, né? Não é só o Dallagnol que faz PowerPoint, o Bolsonaro também, era um PowerPoint. E agora, na verdade, o PT deve fazer isso também para contrapor com o Bolsonaro. Agora, o ponto é o seguinte, e aí eu vou fazer um pitaco só final, para me estender um pouco. Apesar do programa de governo ser importantíssimo, ser necessário, precisamos saber o que os candidatos estão defendendo, mas se Lula for reeleito, ele não vai ser reeleito pelo que ele está prometendo agora. Ele vai ser reeleito pela memória do que foi feito antes. Ah, você está querendo dizer que o Lula não tem competência para ser reeleito pelo que ele é? Não estou falando disso, mas é que a população, principalmente a mais pobre, que se representa mais da metade da população brasileira, ganhando até 2 salários mínimos, né? Tá com o Lula fechado, não é pela proposta de que ele está falando A, B, C, não, é pela lembrança de que comia picanha e tomava cerveja no governo dele, né? Então, esse é o grande ponto. Apesar de tudo que estamos discutindo, a sensação de uma economia com mínimo de qualidade é aquilo que vai guiar o voto em Lula ou a retirada de Bolsonaro. Uma pergunta só para você antes de passar para o Joel. Você acha que a reforma trabalhista precisa ser revogada, Sakamoto? Então, é que a grande discussão é a seguinte: se perguntar se precisa de reforma, eu acho que precisa sim. Agora, qual que é a profundidade da reforma? A discussão, existe uma discussão semântica, porque é o seguinte: quando o pessoal fala dentro do PT sobre revogação da reforma, está significando vamos apresentar uma nova reforma. Né? Agora, tem gente que fala que a apresentação de uma nova reforma seria reformar a antiga. Por quê? Porque ninguém vai tirar dos direitos dos trabalhadores, por exemplo, 13º, férias, ou mesmo alguns avanços, porque das mais de 100 mudanças que houve na reforma trabalhista de 2017, do governo Michel Temer, o próprio PT, os próprios partidos que estão na aliança, eles consideram que parte daquelas propostas fazia sentido. A questão é que havia outras propostas que eles consideram danosas, tanto para a representação dos trabalhadores, geração de emprego, qualidade de vida dos trabalhadores. Então, eles não vão mexer com aquelas propostas que eles considerarem
boas, mas provavelmente sim, É. eles vão querer mudar profundamente aquelas propostas que eles acham que é ruim. E aí vem essa discussão, Fabiola. A profundidade da mudança, eu acho que sim, tem que mudar. Agora, eu acho que nem eles querem ou vão retirar tudo porque ficaria um vácuo, É, né? E o, esse vácuo. o termo, né, o termo da revogação pegou muito mal entre alguns aliados, principalmente por parte de Alckmin, né, do PSB. Coloca aqui na tela para mim a nossa reportagem que trata exatamente sobre isso, esse trecho aqui que eles falam da revogação da reforma trabalhista. O que esse novo projeto, né, as diretrizes, aí, essa proposta do PT traz? Eles propõem ali tiraram a palavra revogação, porque está causando esse mal-estar, e colocaram lá a possibilidade de uma reforma da nova legislação trabalhista. Então, assim, o novo governo irá propor, a partir de um amplo debate e negociação, uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social e trabalhista a todas as formas de ocupação, emprego, bibibibobobó. Aí falando, revogando os marcos regressivos, não revogando a reforma, mas os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, que foram agravados pela última reforma e restabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho. Passo para você, Joel, o que você acha? Exatamente o que você falou. Antes de passar para o Joel, mas foi exatamente esse ponto que eu tinha falado. Eles estão querendo revogar a parte que eles acham danosa, porque tem uma parte que o próprio PT considera que... Mas é isso. Você concorda com isso, é isso que eu falei, né? Você concorda com essa mudança que está ali. É que o ponto, e aí, desculpa me alongar, Fabiola, mas é que o ponto, que aí a grande discussão é que essa palavra revogação é uma palavra forte, mas a pergunta é, se o pessoal, se na prática for uma grande quantidade de pontos reformados, na prática é uma revogação, né? A questão, na verdade, é se vai ser colocado outra coisa no lugar ou não. O que os empresários e os trabalhadores vão ter que chegar na negociação, e eles querem fazer isso, trabalhadores, governo, empresários sentando para negociar, é não deixar vácuo sobre questões trabalhistas importantes. O importante no final do dia, gente, é que trabalhadores estejam felizes, empresários estejam felizes e que não tenha briga para não sobrecarregar a justiça do trabalho. É isso que tem que ser procurado.